de álcool e drogas, ela é reconhecida hoje quase com unanimidade e é definida pela Organização Mundial da Saúde como sendo uma doença que nasce com a pessoa, ela é progressiva, é crônica e é fatal. E, normalmente, a pessoa começa a ter o seu primeiro contato, a sua primeira experiência de consumo das substâncias psicoativas já no início da adolescência, até porque é um fato social. Pesquisas recentes norte-americanas indicam que 95% dos jovens até 18 anos, durante a sua vida, já estabeleceram algum contato com algum tipo de substância psicoativa, lícita ou ilícita. Este contato, conforme a situação em que ele ocorre, conforme a pessoa, conforme caracteres genéticos, emocionais e espirituais, poderá se transformar numa dependência, numa doença chamada dependência química, que se estabelece em aproximadamente 10 a 20% de todos os experimentadores. Portanto, a experiência é universal, ela causa um prazer imediato acarretando uma dor futura. Por isso é uma doença crônica, progressiva e fatal se não tratada a tempo. Ô Cláudio, tem aquele negócio que nós temos um universo de jovens muito grande que nos assistem, de adolescentes. Claro que o adolescente que é simpatizante de um tipo de programa desse, ele está muito consciente dessa problemática da droga. Mas ele tem muitos amigos lá dos colégios, da faculdade, que ainda está naquela liberdadezinha. Eu pergunto, como é que fica essa questão? Eu só vou dar uma experimentadinha, só para ver como é que é, para poder ter experiência, para poder falar sobre o assunto. Ok. Como nós dissemos, aproximadamente entre 10% e 20% de qualquer amostra social é composta por pessoas predispostas, quer dizer, que nasceram com características que, em contato com o psicoativo, desenvolverão uma relação de escravidão com a droga. Infelizmente, não há teste para diagnosticar quem é que está dentro desses aproximadamente 20%. A única forma segura é não experimentar. Então, a experiência, o consumo eventual por si, não é um indicador de que a pessoa vai se tornar um dependente. Porém, logicamente, é a partir daí que, se ele estiver nesse universo, nesse percentual, em contato com o psicoativo, ele desenvolverá a dependência e se tornará, portanto, uma pessoa necessitada de cuidados para que ele não abrevie a sua existência, seja por falência orgânica, por overdose, como as situações famosas ocorrendo agora, ou envolvendo-se em acidentes, em violência, em transgressões de diversas ordens. Portanto, o método mais seguro de evitar que uma pessoa venha desenvolver a doença da dependência química é, como se diz, evitar o primeiro trago, o primeiro gole, ou a primeira cheirada, ou o que o que vale. Paulo, como devemos proceder com pessoas alcoólatras, dependentes do álcool? Querida amiga, quando uma pessoa se torna um doente do álcool, se ele não for ajudado a se recuperar, primeiro através da abstinência, quer dizer, do não uso, o que muitas vezes exigirá a internação da pessoa por causa do quadro que se chama síndrome de abstinência aguda, que é aquele desejo irresistível que a pessoa tem de usar, beber no caso, não é? E que, por alterações bioquímicas, a ausência do álcool produz um quadro chamado delirium tremens, que pode levar à morte e leva em 30% dos casos se ele não for socorrido clinicamente. Então, muitos casos exigem a internação para esse processo de desintoxicação. A fase seguinte é a administração da chamada síndrome de abstinência demorada, que é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa tem de muito desconforto e que exigem assistência especializada. Além disto, é importante os recursos dos chamados grupos de autoajuda,
E eu vou te dar um exemplo de um procedimento que é gratuito, existe em muitos locais do país e certamente na sua cidade ou na sua proximidade, que é o Alcoólicos Anônimos. É um mecanismo de ajuda importante para o próprio alcoólatra como para o familiar dele, a esposa, no caso você, que é chamada Al-Anon. Então você procure estas formas de ajuda e você, se Deus quiser, vai ter um bom resultado. Vou perguntar para o ilustre Dr. Cláudio, como é que fica a questão da obsessão? Qual é o parâmetro, o limite que a gente estabelece para saber se daqui para cá é obsessão, perturbação espiritual ou é falta de juízo mesmo, falta de vergonha na cara, da irresponsabilidade da pessoa em recorrer à droga? Ok. Eu acho que até a pergunta pode ser feita assim, né, Alamar? O doente dependente químico usa porque está obsidiado ou está obsidiado porque usa? Maravilhosa. Então, é frequente esse tipo de dúvida, não é? Será que esta pessoa está doente, está usando, está aprontando, está sofrendo e fazendo sofrer porque existe algum tipo de perturbação espiritual? Veja, qualquer pessoa minimamente versada no estudo da doutrina espírita não precisa consultar os espíritos para saber que uma pessoa que tem um comportamento totalmente regular, de forma que quando ele está usado, o termo é usado, não é? Ele causa transtornos diversos aonde se encontra, na família, no trabalho, com os filhos, com os amigos. Não é preciso ser um expert para perceber que esta pessoa atrai sobre si uma sintonia de iguais, que são estes desencarnados que estimulam o encarnado a manter o consumo para que eles se beneficiem. Porque, veja, quando nós passarmos para o outro lado da existência, nós vamos levar os nossos bons e os maus hábitos. Aquele que desencarna em função de uso de drogas, nesse momento ainda da inconsciência, ele vai tentar manter o consumo. E, consequentemente, ele vai se aproximar de quem? De uma pessoa abstêmia? De uma pessoa saudável? Não, ele vai procurar um igual. E é por isso que aí se realimenta o ciclo. Quer dizer, há um estímulo externo, porém a prática reforça este vínculo e, consequentemente, um dos dois vai precisar romper a cadeia. Normalmente caberá ao encarnado a decisão de rescindir este processo e partir para a sua renovação espiritual, isto é, a chamada autodesobsessão. De Itumbiara, Goiás, é o André, de 13 anos. Alamar, assiste o programa todas as terças-feiras. O tema de hoje está muito bom. Como sou jovem, esse assunto me interessa e me ajuda. Eu não quero entrar nessa de jeito nenhum, mas tem alguns coleguinhas e ele aproveita para pedir uma orientação para os jovens, os colegas, aqueles que estão querendo experimentar. Ok. Excelente a sua colocação. E parabéns pelo seu desejo de se construir firme no caminho do bem. Como nós dissemos ali atrás, a melhor forma de não se tornar um dependente é não fazer a experimentação. Agora, como é uma experiência universal, mais hora ou menos hora, por diversas circunstâncias, as pessoas acabam entrando em contato com os psicoativos, seja num bailinho, seja numa festinha de aniversário, num churrasco ou o que valha. Quando uma pessoa, em experimentando qualquer dessas substâncias, o organismo não reage de uma forma clara, isto é, não tem aquela luzinha vermelha que diz isto é um químico, isto é um veneno, isto é um aditivo que me prejudica. Quer dizer, aquele que vai se tornando devagarinho o chamado bom bebedor ou bom usador, é aquele que toma a cerveja, por exemplo, e toma uma, duas, três, leva os outros para casa e ainda é tido como aquele que sabe beber. Na verdade, este é o primeiro indicador que essa pessoa está desenvolvendo a tolerância ao químico. Portanto, quando você tiver nos seus amiguinhos pessoas que experimentam as substâncias psicoativas, as lícitas ou as ilícitas, e não tem reações adversas, assim, uma situação de vômito, por exemplo, de uma extrema dor de cabeça, quer dizer, o organismo dizendo que está sendo envenenado. Recomende a esta pessoa
que se instrua, que leia, que busque ajuda de um profissional, de forma que ela possa administrar esta provável doença que ela vai desenvolver se continuar em contato com o psicoativo. Ok? É a melhor forma de prevenção, é o entendimento, é a conversa, é o esclarecimento. Lá de Sorocaba também, a Paulina, ela agradece pelo programa, diz que a sua imagem hoje estão excelentes. Obrigado, o mérito dos nossos amigos aqui da Embratel. Boa noite, Alamar. Parabéns pelo programa e um abraço ao Dr. Cláudio. O hospital que o senhor trabalha atende somente dependentes químicos? E eu quero aproveitar, Cláudio, e dizer o seguinte, a informação que me chega aqui é que congestionou o telefone aí e muita gente daqui de São Paulo querendo saber como é que faz para fazer a primeira consulta e levar parentes lá, as próprias... Tem pessoas mesmo com dependência química que quer saber como é que faz para chegar até lá. Okay. Primeiro contato. O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes é um hospital que tem duas áreas de tratamento específicas. Uma é a área de transtornos mentais ou psiquiatria e outra é a área de dependência química. A nossa sede é em São Bernardo do Campo e nós temos uma unidade de ambulatórios aqui em São Paulo, vizinho da estação Santa Cruz do metrô. Para que uma pessoa busque o tratamento, ou ela deve ser patrocinada por um convênio, ou ela deve ter recursos para custear a sua internação, seu tratamento, ou ela pode se candidatar ao atendimento beneficente filantrópico da instituição, o que se dá mediante estudo socioeconômico da condição da família. Existe uma forma de contato, que é através do telefone 011-4109-6422, para que a pessoa agende uma orientação, um esclarecimento, um atendimento, e mediante prévia avaliação médica será encaminhada para o tratamento que o caso requer, seja a nível de internação, seja a nível de ambulatório. Doutor Cláudio, eu tenho um filho dependente de drogas. Já fiz de tudo. Ele está fora de casa e acha que não está fazendo nada de errado. O que mais eu posso fazer para ajudá-lo? Duas coisas, Ruth. Primeiro, é você se manter ligada nos amigos espirituais, através de sua prece, seu evangelho no lar, o seu tratamento de passes, enfim, aquilo que você já deve ter aprendido que nos dão grande sustentação nos nossos momentos de desafio. Segundo, é você buscar tratamento para você, porque a família do dependente adoece junto. É mais ou menos assim. O dependente, ele não consegue controlar a droga. E a família não consegue controlar o dependente. Então, a droga está para o dependente, assim como o dependente está para a família. Por isso, você é o que cientificamente nós chamamos de uma pessoa codependente, necessitada, portanto, de terapia de ajuda. E nós temos encontrado muitos casos em nossos quase 30 anos de vivência dentro deste campo, de situações em que o paciente, o dependente, não aceitou, não se considerou necessitado de ajuda, de tratamento. Foi preciso e foi muito mais eficaz abordar a família. Portanto, minha querida amiga, busque sim você sustentação e ajuda através de psicoterapia especializada, através dos grupos de amor exigente, que são um excelente recurso de sustentação, através dos Naranons ou Alanon, se for álcool ou droga ilícita, de maneira que seja você o principal alvo das suas atenções neste momento. Fortalecida, você estará em mais condições de ajudar a teu filho ou a quem quer que seja. De Salvador, na Bahia, que saudade de Salvador. A Lara pergunta, qual é a pior droga, doutor Cláudio? A pior droga, com toda certeza, é a droga que a pessoa está usando no momento. Mas eu tenho a impressão que a sua pergunta se refere ao seguinte, qual é a mais danosa, qual é a mais lesiva, qual é a que provoca seus efeitos a mais curto prazo, tá certo? Nós podemos dizer o seguinte, uma pessoa vai abreviar e vai ter consequências danosas do consumo da nicotina, digamos, em torno de mais ou menos uns 50 anos. Há muitos fumantes com 50 anos ou mais que experimentam aí de uma forma intensa as consequências danosas do uso. Para o álcool, esse tempo já é um pouco menor,
um adulto em torno de mais ou menos 40 anos, homem, um pouco antes se mulher, vai experimentar esses mesmos efeitos e sofrer as suas consequências, portanto, 10 anos aproximadamente antes. Em termos de cocaína, esta idade vai abaixar para algo em torno de 30 anos aproximadamente. Significa, portanto, que a cocaína é mais virulenta do que o álcool e mais do que o tabaco. E as drogas, quanto mais potentes, quanto mais efeito lesivo, mais precocemente, portanto, ela levará o indivíduo ao chamado fundo de poço. O crack, pela sua composição química adulterada, pelos aditivos perniciosos que entram na sua manipulação, ele muitas vezes provoca lesões irreversíveis com menos de 1 ano de uso. Tem sido frequente pacientes com história de uso de menos de 1 ano e já desenvolverem doença mental associada. Quer dizer, mesmo parando de usar, ele vai ficar com uma sequela em função dos danos causados pela substância a nível do seu sistema nervoso central e de sua estrutura mental. Por isto, as drogas são classificadas como as mais virulentas ou menos virulentas em termos dos seus efeitos. Agora, convenhamos, não há droga saudável, porque senão até não teria esse nome, ok? Doutor Cláudio, tem gente perguntando aí, o que o senhor diz do caso do querido Diego Maradona? O Dom Diego, esse grande atleta do futebol mundial, tão querido na Argentina, e está decepcionando tanto o seu povo. Quem viu Diego Maradona jogando no início de sua carreira deve estar triste de vê-lo na situação que se encontra. É um irmão nosso necessitado das nossas vibrações de ajuda. Porém, se o povo argentino não rever a forma como o vê, vai acabar matando este homem, porque o que ele precisa é um tratamento eficaz, competente, onde ele não seja o astro, ele seja o doente. Haja vista que na vez anterior em que ele esteve em Cuba, ele foi recebido pelo Fidel Castro no avião e 2 dias depois ele já estava com o cabelo pintado. Ora, isso não é tratamento. A dependência química, como toda doença, precisa de cuidados profissionais, cuidados sérios, não é para ser transformada assim num palco. Então, o que o Maradona precisa, como todo doente dependente químico e no estado que ele se encontra, onde a síndrome de abstinência aguda dele já é tão grave que ele chega a quase entrar em surto, como nós vimos noticiado na televisão esses dias atrás, ele precisa sim de cuidados sérios profissionais, onde ele não seja o astro, ele seja o homem doente desta doença, que é progressiva, crônica e fatal, e se ele não receber um tratamento sério, ele vai morrer precocemente como os outros dependentes químicos. Aliás, várias pessoas no meio artístico, no meio publicitário, na imprensa em geral, passam pela mesma situação dele e seus sintomas são assim minimizados, de forma que para nós que lidamos nessa área é uma preocupação que eles possam um dia se permitir ajudar. Quando que uma pessoa é considerada dependente de bebida alcoólica? Por tratar-se de uma droga não proibida. Essa pergunta é interessante no seguinte sentido. Define-se o doente dependente como aquela pessoa que, entende o problema no uso, não consegue ficar sem e programa o consumo. Quero dizer, a pessoa que usa alguma substância psicoativa, lícita ou ilícita, sabe que está tendo problema no uso e não consegue ficar sem. Isto é o que caracteriza a dependência química. Quanto a essa questão da disponibilidade, é interessante nós sabermos o seguinte: nós temos uma equação de 3 termos. Primeiro, a predisposição, como dissemos, nasce com a pessoa. Segundo, o erro pedagógico que tem a ver com o processo educativo dessa pessoa. E terceiro, a disponibilidade do químico. Portanto, as pessoas que trabalham no tratamento da dependência química são todas pela criminalização
das substâncias psicoativas. Não tem sentido esta corrente de descriminalização do uso da maconha, por exemplo, porque no dia que ela for descriminalizada, a sua oferta vai levar as suas consequências aos patamares do que hoje é o álcool e a nicotina. Portanto, a disponibilidade da droga, como por exemplo, eu vi no supermercado, e aliás fui pesquisar isso para podermos falar desse assunto, uma garrafa de pinga custando R$1,50, o mesmo preço de uma garrafa de 1 litro de água. Então, enquanto nós tivermos esta total disponibilidade do álcool, ele será uma das doenças que mais mata no mundo e, consequentemente, no Brasil. Portanto, nossa posição veemente é da criminalização da indisponibilidade da substância psicoativa. Ok? Obrigado pelo seu apoio e vamos estar firme aqui, sempre procurando trazer entrevistados ilustres, experientes e qualificados como o nosso querido Dr. Cláudio, e espero que ele venha mais vezes aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, o público já está pedindo que ele volte, e vai voltar mesmo, porque ele já não está convidado, está intimado a vir aqui mais vezes, e trazer essa bagagem, essa experiência para nós. E o Hospital Bezerra de Menezes foi colocado aí, e-mail, né, essas coisas todinhas, né? Tudo é só vocês entrarem em contato. Já chegamos no final, passamos o microfone para eles, para a sua despedida desse público querido. Muito obrigado, Alamar, muito obrigado aos telespectadores. É uma alegria para nós podermos estar juntos. Desejamos que Bezerra de Menezes, este que é um anjo de todos nós, possa nos sustentar no bom caminho e ampare a cada um de nós dentro da sua jornada. Muito obrigado, boa noite, um abraço a todos. Mais uma vez, meu muito obrigado para a Embratel. Tina, bota a prece do Dr. Bezerra de Menezes aí para encerrar na voz do querido Rui Ricardo. Bota aí no ponto a prece do Dr. Bezerra, em homenagem a ele que deu o nome a essa clínica maravilhosa. Mas, Brasil querido, muito obrigado. Nós vamos encerrar hoje. Não é normal. A gente geralmente faz a nossa prece aqui internamente, e você aí na sua casa, mas hoje vamos encerrar na voz do querido Rui Ricardo a nossa prece do Dr. Bezerra de Menezes, por favor. Tchau, até domingo, até terça-feira que vem, com mais uma Provisão. Nós te rogamos, Senhor, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja.